sou a Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Eu estou sempre buscando alguma coisa que acontece na cidade que não está muito aí pela mídia, por enquanto, né? Porque eu tenho tido a satisfação de saber que o retorno, a audiência, a informação que nós temos buscado levar tem sido bastante aceita, compreendida e respeitada pelas pessoas na cidade, o que me deixa muito envaidecida e tenho certeza que aos nossos diretores da TV também. E também, nessas alturas, aproveito para agradecer ao Vitor, que está sempre aqui presente numa pontualidade britânica, sempre para a gente fazer a gravação do programa, sempre recebendo nossos convidados aqui com muita satisfação. Nessa semana aconteceu uma eleição. Nós estamos num ano de eleição política. Eu sou uma pessoa que gosto muito da política e que luto politicamente pela ética. Eu nunca lutei para reivindicar nada pessoalmente para mim. Nunca postulei nenhum cargo no serviço público, porque não é meu perfil de trabalhar em serviço público. Para começar, eu sou muito pontual. Para completar, eu não falto nunca. Então, com certeza, se eu estivesse no serviço público, eu já ia começar a brigar no segundo dia. Então, não que as outras pessoas não façam assim, mas o sistema não combina com a minha cabeça. Ou é a minha cabeça que não combina com o sistema, não sei. Então, porque quando você que é diferente, eu sei que é o louco, né? Na patologia a coisa funciona mais ou menos assim. Mas tudo isso é uma brincadeira também. Mas é muito importante, às vezes eu falo de ética. O que é a ética? Outro dia eu estava lendo um texto onde estava citando Aristóteles, e Aristóteles teria dito num livro dele, que ele deixou algumas coisas escritas, que o principal pilar que representa a ética é a justiça. Ora, não existe meia justiça. Ou você faz justiça ou não faz justiça. Ou você é justo ou você não é justo. Então, nós estamos aí no ano de eleição e a coisa que a gente mais ouve falar é a palavra corrupção. Aí, de vez em quando chega alguém para mim, Maria, você não acha que esse país está perdido com tanta corrupção? Aí eu olho só, eu não respondo, porque eu tenho vontade de responder com outra pergunta, tipo assim, você tem caixa 2? Você tem oportunidade de entrar? Você deseja aquela boquinha que alguém já tem lá no serviço público? Você dirige falando no telefone? Você deixa de botar o cartão da Zona Azul quando não tem ninguém por perto? Onde é que está a sua ética? Ou só o outro que é corrupto? Né? Então, eu sempre questiono muito. E por que eu estou falando disso? Porque semana passada, nós tivemos a eleição da ASE. A ASE, quem vai falar disso é o nosso querido companheiro e amigo que foi eleito presidente agora, já vou apresentar para vocês. Mas eu não posso deixar de antes explicar a importância de determinados valores. Em que eu acredito e em que eu não acredito. Eu não posso falar para vocês com uma falsidade de alguma coisa na qual eu não acredito. Se eu falo nela, eu já falo falando, olha, existe isso assim, assim, eu não acredito nisso. Então, hoje no Brasil nós temos 500 milhões de associações, de organizações não governamentais, tem conselhos, coisas e coisas e coisas. Na verdade, eu fico pensando, para que será que existe Câmara Municipal, para que será que existe Câmara Estadual, para que será que existe Câmara Federal, para que será que existe Senado? Estas pessoas ganham e ganham muito bem, não cumprem seu papel. Então, tem que haver pequenas associações para poder organizar a sociedade.
E então a gente vê, os conselhos estão aí para isso. O conselho, de uma certa forma, eles são criados para substituir os vereadores. Só que os vereadores ganham muito bem e os conselheiros não ganham nada. São todos voluntários. Então, esse é um país muito engraçado, que nós temos leis maravilhosas, que são melhores que a maioria do mundo por aí. Nós temos diversas instituições, que se a coisa funcionar com mais seriedade, nós estaríamos num país muito melhor. Mas isso teria que partir desta ética a que eu me referi no início da minha fala. Muitas vezes eu posso estar mexendo aí nas barbas de alguém, mas eu mexo com as minhas também, porque nós todos escorregamos e nós todos, em um determinado momento, nós fazemos coisas que não são muito éticas, não chega às vezes a ser uma corrupção, mas também dentro dos princípios de Aristóteles, como não existe meia justiça, eu não sei se a gente pode muito falar dos outros, porque se eu faço, eu dou oportunidade para o outro falar. Se eu falo do outro, eu não posso fazer. Então, nós vamos voltar a falar da Ásia. Guilherme, que bom que você está aqui para a gente falar da Ásia. O que é a Ásia? Primeiro, a satisfação de estar retornando ao seu programa, sempre tenho acompanhado você. A ASE foi fundada em 27 de março de 1960, hoje ela está com 54 anos. Ela tem por finalidade a ética e a defesa da classe da imprensa. Tá? Ali nós temos sócios, os efetivos, os sócios fundadores, que são aqueles que na época da sua fundação assinaram a ata, os efetivos, que são aqueles que estão há 6 meses já militando na imprensa. Nós temos os correspondentes que faz a mesma parte como jornalista, mas não são daqui da cidade, são de outras regiões. Temos honorários, né? E os beneméritos. Os beneméritos são pessoas que não da imprensa, mas sempre estão ajudando a ASE de uma maneira direta ou indireta. Você acaba de houve uma nova eleição da diretoria, agora semana passada, e você foi eleito na sua chapa como presidente. A gente sabe da dificuldade em função de tudo isso que eu falei no início, dessa credibilidade de uma instituição para funcionar dessa maneira. E então, nós vamos falar agora no segundo bloco, aí eu vou deixar você falar mais, porque eu não poderia deixar de explicar em que a gente se fundamenta para participar de uma organização, de uma instituição. Ela tem que ter uma finalidade. E essa finalidade da ASE é exatamente agregar as pessoas que trabalham na imprensa de maneira geral. Não precisa necessariamente ser jornalista, mas ela tem algumas finalidades. Mas isso nós vamos falar no segundo bloco, explicar melhor como é que é o funcionamento disso e qual é a finalidade. Continue conosco que nós voltamos já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Bem, estamos voltando ao segundo bloco. E agora eu vou querer que o Guilherme nos explique melhor. Guilherme, quando se faz uma associação desse tipo, que já dura há 54 anos, e que tem um intuito de agregar profissionais que falam em nome de uma ética, que é a ética da comunicação.
Como que você vê isso dentro da associação? Você que ficou lá como vice-presidente um bom tempo e agora vai assumir como presidente. Qual é o seu olhar dentro desse objetivo, dessa ética profissional? Como eu já vinha militando dentro da ASE, eu vejo assim, ver a ética, valorizar não só o jornalista. E quando eles falam imprensa, é o jornalista e o repórter. Mas a gente vê aqui quantas pessoas estão atrás da câmera. O cinegrafista, o editor e o redator. E sem eles, o jornalista e o repórter é ninguém. Então é valorizar a classe, orientar, buscar, como é que fala, ideias. Porque eu acho assim, quando eu sempre ressalto, quando eu abro uma diretoria, eles falam, o presidente é a sua diretoria. Não. Todas as pessoas que direta ou indiretamente, que vêm com ideias criativas e construtivas para somar uma associação que já tem 54 anos, para mim é bem-vinda. Uhum. Você andou fazendo nesse período o jornal, que você deu um formato mais interessante e tal. Você tem objetivo de firmar melhor essa circulação do jornal, essa produção do jornal? Eu tenho vontade de voltar, que muitos ainda, hoje a gente tem a tecnologia, está aí, o jornal online, mas tem muito aquele que gosta de pegar seu jornalzinho, ler lá na praça. Então, vamos voltar sim com o jornal. Nós mudamos a credencial, devo muito essa mudança, e quem fez a credencial foi o jornalista e a designer Luiz Roberto Andrade, que fez uma excelente credencial, que ficou com cara de ASE. Então nós queremos voltar sim com o jornal. Mostrar ali no jornal o que é um radialista, o que é um cinegrafista, quais os direitos e deveres seus, homenagear pessoas que já foram ou que estão aqui pelo trabalho dele, como começou uma rádio comunidade, como começou uma TV, como começou um programa. É valorizar o associado que tem ali, mostrar o trabalho dele, mostrar as coisas que ele tem. Quando eu falo ASE, recentemente agora foi lançada aquela revista da Copa, o Cláudio Marcelo me procurou se a ASE apoiaria. Eu falei, sim, vamos apoiar. Tão pouco nós tivemos lá, eu estive lá presente no evento. Que eu acho assim, a ASE, se você tem um associado, ele está mostrando um produto, o papel da ASE é apoiar e divulgar o trabalho dele. Quando você fala apoiar, que tipo de apoio a ASE pode oferecer? Na divulgação, na orientação, né? Mostrar para ele, olha, qual é o intuito da tua revista, qual é o intuito dele. É um intuito político, é um intuito de interagir, qual é o seu intuito, o objetivo da sua revista. Eu sei o quanto é difícil, por exemplo, o interesse das pessoas em participar ativamente desse tipo de trabalho, porque muita gente sabe criticar, mas na hora de ir lá e dar uma opinião, dar uma sugestão e executar mesmo um trabalho, fazer um contato, levar um artigo para o jornal, aí geralmente o pessoal acha muito difícil e muito trabalho e pouco tempo para se dedicar, né? A pessoa às vezes quer fazer parte da diretoria para aparecer, mas não quer interagir. Eu acho que você não precisa estar ali na ASE o dia inteiro. Mas se 15 minutinhos você vir, se interagir, trazer ideia, o que vem? Vem é somar. E eu, quando pensei em me lançar como candidato à presidência da ASE, eu fui buscar primeiro pessoas que poderiam não dar o seu tempo integral, mas um pouquinho para somar com a ASE. Aí eu fui vindo um atrás de cada um para montar a minha diretoria. Isso não quer dizer que os que não são mais da diretoria não vão estar lá ajudando. Quero sim que eles venham fazer parte, eu quero que eles venham fazer e venham somar. Até porque isso não é guerra, não é não é guerra. Eu acho que aqui eles têm uma ideia, eu tenho outra, e as duas ideias vão somar em prol a uma associação que tem 54 anos, gente. Não é fácil chegar a 54 anos. Eu quero dar meu testemunho. Aliás, da outra vez que você veio aqui, eu falei isso.
mas eu quero repetir. Eu tenho a carteirinha da ASE, né, desde que eu comecei a trabalhar na TV, e eu estive em Portugal e eu fui conhecer a cidade lá que tem as termas parecidas com a nossa, que é a cidade de Caldas da Rainha. E eu cheguei, apresentei a minha credencial e eu fui recebida pela médica responsável pelas termas, que me mostrou, entrei em todos os lugares onde era aberto ao público e onde não era também. Fui convidada para o almoço, fui almoçar com ela, foi muito gentil e eu tive essa grande oportunidade. Então, quando você é credenciado por uma instituição que você tem o orgulho de poder usar isso em benefício de uma coisa útil, naquele momento, não era necessariamente útil para que eu levasse jornalisticamente, porque eu não estava fazendo esse trabalho naquele momento, mas me trouxe informações que hoje eu posso fazer comparação, que pode enriquecer meu próprio universo cultural, para que eu possa trazer cada dia um programa melhor para vocês. Então, a ideia que eu estou fazendo disso é trazer exatamente para todos os companheiros da área e tal, a importância de fazer parte desse conjunto. Mas nós vamos falar um pouco mais no terceiro bloco. Pois é. Voltamos já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Pois é, hoje eu estou falando de associação, eu estou falando de grupos, eu estou falando da importância que nós necessitamos sempre um do outro. E para que a gente possa ter essa participação social, essa participação, às vezes até o social na família, ele é muito importante. E como que a gente vai fazer tudo isso se a gente não tem o dom da palavra, se a gente não tem a possibilidade e a segurança de estar conversando, porque de repente está com um problema bucal. Então, vamos ver os nossos dentinhos, a quantos anda, dá uma ligadinha lá para o Instituto Implar, agenda uma visita e que você vai ter essa segurança social que faz tanto parte no nosso cotidiano, na nossa vida. Bem, estamos voltando agora no terceiro bloco e hoje nós estamos falando da importância de o profissional se agrupar, ele ter uma credencial, ele ter uma associação que o apoie e que dá essa importância, esse valor. Você tem um exemplo também de um colega nosso que está sempre viajando e que teve a vida facilitada também como jornalista por conta dessa credencial da ASE, né? Hoje eu falo, a ASE hoje está importante, ela está indo para fora do país, através do Walter Alvarenga, que levou o nome da ASE para lá. Hoje tem a irmã dele também, que representa, né? A ASE. E ele falava que às vezes ele tinha uma dificuldade de se identificar como jornalista, porque eu não tinha uma credencial, né? Eu fiz essa para ele, mostrei para ele, ele falou, quando você chega, você se identifica com uma credencial, que a ASE, essa credencial, ela tem a lei da imprensa e ela vale como carteira de identidade. Então, quando você chega com a credencial, parece que a pessoa te trata com outros olhos, com mais respeito, mostrando que ali está um profissional que veio do Brasil para um trabalho ali. E quais são os compromissos do profissional para manter esta ética? Vocês têm um código de ética? Sim, dentro do estatuto tem os direitos e deveres do associado. Certo. Desde punição, advertência e suspensão.
Uhum. É, porque tem que ter um certo cuidado também, senão a pessoa entra e de repente pode... Nós conhecemos brasileiro, né? Vai tentar extrapolar. Mas eu sempre ressalto, que quando a pessoa, às vezes o cara pega uma credencial, oba, eu tenho uma credencial, eu vou entrar onde eu quero. Mas pensa, você está indo, levando a sua imagem, você está ali a trabalho ou a divertimento. Então você não pode misturar, porque senão quem vai falar assim, ele não é um bom profissional. Ele está ali para divertir, não para trabalhar. Então você tem que mostrar que a asa apenas é um suporte, mas a imagem do profissional é a sua que está indo ali. Não, e é importante, eu faço questão de colocar que eu jamais usei, nem aqui em Poços de Caldas, nem em lugar algum, a minha carteirinha para entrar de graça em qualquer lugar que seja. Onde eu entro para divertimento, a não ser que seja para trabalho, que a gente usa, aí é o departamento. Mas se eu vou para entretenimento, para divertimento pessoal, eu jamais usei a minha carteira. Eu falo, quando eu falo mal, eu falo porque eu procuro agir dentro do... Mas isso é o verdadeiro profissional, né? Agora, a gente tenta, não sei, pelo menos eu tento ser bem verdadeira comigo dentro dos meus princípios. Me fale um pouco do troféu Gutenberg, né? Esse é como é que fala? O diploma e troféu Gutenberg é uma homenagem mais que a Asa Ortega. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser da imprensa. Esse diploma e troféu Gutenberg, que o Gutenberg, quem não sabe, ele é o patrono da imprensa. Foi o fundador, o criador da primeira máquina da imprensa. Então, a ASE fez essa homenagem? Para mostrar os jornalistas, os repórteres, os cinegrafistas, o pessoal que atua. Hoje a gente não pode deixar de falar, nossos amigos da rádio também. Também faz um trabalho bonito também, mostrar o trabalho dele, homenageia ele. E do outro lado também, não só o pessoal da imprensa, todas as pessoas que direto ou indiretamente estão sempre ajudando a ASE, ajudando o município, ajudando a cidade a crescer e a prosperar, né? Então a ASE tem esse troféu e o diploma nessa finalidade. Guilherme, a ASE está funcionando onde? Ela está com sede ali na Rua Pernambuco, sem número, sob loja do Mercado Municipal, onde é a Casa dos Conselhos. Se subir naquela rampa do João das Bolachas, nós estamos lá na sala 6. 16. Aquele profissional da área que atua hoje na imprensa, no rádio, televisão, de uma certa forma, em termos de comunicação, se ele quiser se associar, se credenciar, tem uma despesa muito cara? Quais são as exigências? É cobrada uma mensalidade, porque a ASE é uma associação sem fins lucrativos. Então, essa mensalidade é para a gente manter a ASE em algumas despesas. Tem papel, você ali não paga aluguel, que é da prefeitura, mas de qualquer forma sempre tem, no mínimo, a manutenção de um cafezinho ali pra gente. Né? Não, mas por isso que eu falo, eu quero que quem está nos assistindo, que vá lá fazer uma visita, tá? Vai lá tomar um cafezinho, a gente vai trocar uma ideia com a gente. E essa integração, ela é muito importante. É importante. Né? Eu tive um caso do Comide. Você vê como que é. Aqui é dividido por polo. A gente estuda diminuir o Gomide, Miguel. Ele é de Juiz de Fora, tem um jornal Combate. Já está aposentado. E eu estava mexendo na ficha dele. Aí eu mandei para a renovação da credencial. Não vou mexer mais com isso. Aí eu mandei a nova credencial para ele. Ele pegou, ligou para mim e falou assim: gente, que coisa mais linda. Que coisa mais... eu quero participar. Então, eu acho assim, às vezes, lembrar dos jornalistas antigos que tinha, pessoas que têm... eu sempre aprendi com meu pai. A gente aprende com os velhos e os velhos aprendem com nós. Velhos não, com pessoas maduras, né? Sim, é velho mesmo, né? Que já viveu mais. Troca ideia. Eu acho que quando você troca ideia com o outro, e estaria com uma cabeça soma mais, isso só vem a somar. Não tem dúvida. Isso eu quero deixar ressaltado novamente, não é a minha diretoria. Hoje, meu vice-presidente é o Marco Antônio Latrônico,
uma pessoa que tem umas ideias, uns valores. Foi tão pouco que eu quis chamar ele. Ele tem umas ideias, ele tem uns projetos que nós vamos colocar em prática, que eu falei assim, gente, só veio a somar. Então, às vezes outros falam assim, por que você não pegou aquele, não pegou aquele? É que quando as ideias bate. Eu acho que foi o meu relacionamento com ele, né? Então foi bater as ideias, somar com a ASE, pôr a ASE mais evidência, que eu acho que desses 54 anos, cada presidente que passou ali deixou uma sementinha e a gente está colhendo nesse período. E é importante também a participação, porque ninguém é eterno. Daqui a pouco você cansa, ou tem outro. Né? É preciso que as pessoas tenham o envolvimento para constituir uma nova diretoria. Eu acho que a pessoa precisa de ter o sangue ali dentro, ter o coração junto, em qualquer coisa. Eu digo sempre, eu sou passional, eu sou movida a paixão. Tudo que eu faço quando eu acredito. Então, eu busco fazer bem feito. Você vê esse negócio da faculdade. As pessoas, Marília, você leva a sério demais. Gente, mas o que eu estou fazendo é para levar a sério. Não é para fazer só para, oba, que eu estou fazendo faculdade. Não, eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero me envolver. Então, eu acho que à medida que as pessoas se envolvem naquilo que ela está fazendo e ela vê um objetivo naquilo, ela pode construir uma coisa maior para outras pessoas. Porque eu acho fácil a pessoa criticar, mas fazer nada para melhorar, né? Então, é muito Eu acho importante. que a crítica existe, desde que ela seja construtiva. Mas ela tem que saber do que está falando, né? Porque não adianta você falar, olha, eu estou fazendo isso para te ajudar. Sim, mas ajudar até aqui você ajudou em quê? Está ajudando só na palavra? Não, tem que ser na ação, na atitude e na postura, né? Se cada pessoa ali que está dentro da ASE passasse lá, dasse 15 minutinhos dele, que eu acho que o 15 minutinhos que ele vai tomar um café, já somava com a ASE. Então eu falo, gente, trazer ideia nova, colocar a logomarca. Hoje a logomarca da ASE é padronizada, porque cada hora ele estava num tipo, eu falei, não, tem que seguir um padrão. Claro. Então foi feito esse processo, seguir um padrão, tá divulgando a ASE, colocando a ASE. Como naquela outra entrevista que eu te falei, eu estava parado, não é, vamos dizer parado, estava engavetado. Nós vamos estar trazendo convênio para o associado. Mais um benefício para o associado. A gente vai estar trazendo isso para ele. É uma forma de divulgação, de crescimento e de um prestígio também ao profissional, que o profissional se sente prestigiado, se sente importante e todos nós precisamos do aplauso. E à medida que as pessoas se reúnem, ela passa a valorizar o trabalho que ela mesma executa. Concordo plenamente com você. Eu acho assim, se todo mundo acreditar na classe que está, o se unir, a força é maior. Não tem dúvida. Agora os outros falam, não, vamos, é igual um elo, começa a arrebentar elo aqui, não emenda para chegar onde tem que chegar. Lembrando que isso não é uma força sindical, mas é uma força social de grande valor. Muito bem falado. Né? A ASE não é um sindicato, ela é uma associação. E agradeço a vocês pela presença mais uma vez, permitir que nós possamos entrar na sua casa e que tragam de retorno para mim sempre esse carinho que eu tenho recebido e que me deixa muito feliz. Muito obrigada, até a próxima semana. Tchau, Guilherme, obrigada. Obrigado a você.